quero fazer uma reflexão com vocês, uma palavra rápida, sobre a história de um rapaz que tinha tudo para ser um perdedor. Ele caminhou num ambiente muito hostil. A vida dele não foi uma vida das mais agradáveis. Ele sempre travou grandes embates para se tornar quem se tornou. A oposição sempre fez parte do dia a dia dele. Seu nome, Jacó. Eu quero fazer uma reflexão porque talvez nós precisemos nos agarrar a esses exemplos de oposições, cujos quais nós necessitamos de alcançarmos vitórias, de subjugarmos essas adversidades. E eu queria rapidinho, coloca para mim aí na tela, por favor, Gênesis capítulo 25, verso 26. Preste atenção, eu vou usar só alguns textos, vou comentar pouco. Depois saiu o seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. Preste atenção, porque aqui está o nascimento desse menino. Ele é gêmeo com seu irmão Esaú, os dois. A diferença deles, provavelmente, alguns segundos ou minutos. O texto diz que quando Esaú está saindo, a parteira nota uma mão presa ao pé do menino. Talvez porque, se nós fôssemos olhar, não estivesse se esperando duas crianças naquela gestação. Mas eu queria que você entendesse o que vai acontecer com esse rapaz. Quando alguém vê a mão dele ao calcanhar do seu irmão, eu não sei que mente insana acha que esse bebê está querendo suplantar, está querendo tomar o lugar de seu irmão. Eu fico pensando comigo, quem é que disse que esse garoto estava querendo nascer primeiro, estava querendo levar alguma vantagem sobre seu irmão? Mas foi isso que me parece que observaram quando este menino nasce. Quem é este menino? Este é um menino que quer o lugar dos outros. Quem é este menino? Esse é um menino suplantador. Quando Jacó nasce, sobre ele coloca-se um nome que não é dos mais agradáveis. Tanto não é, e tanto não gostava deste nome, que Deus, sabendo disso, muda este nome mais à frente. Mas ele já tem que viver com esse trauma. Por quê? Vamos brincar, Jacó, cuidado com Jacó, que em Jacó não dá para confiar. O nome dele é Jacó, não é à toa. Vamos imaginar em como este menino teve que sobreviver sua infância, mediante a este rótulo que colocaram sobre ele. E pior, ele é gêmeo de um irmão que não é muito parecido com ele. O corpo de seu irmão se desenvolve um pouco mais. Seu irmão é peludo, é perito em caça. E o texto também diz que Isaque gostava mais de Esaú do que de Jacó. Se já não bastasse ser visto como um enganador, se não bastasse sofrer todos esses preconceitos, ele ainda tem que lidar com um dos maiores traumas que nós ouvimos hoje na sociedade. Eu não sou especialista na área, mas todo problema hoje que eu vejo numa pessoa, alguém diz que é problema com o pai. O menino é bandido, é com o pai. A menina é isso, é com o pai. Me parece que o pai carrega uma carga, e eu não estou aqui para dizer se é ou não é. Eu só sei que se fosse, esse garoto precisaria vencer. Porque a Bíblia faz questão que o caçador da casa, o forte da casa, o provedor da casa é Jacó, é Esaú.
Então o pai prefere este menino, tem a preferência por ele. Muito bem, o tempo passa. Me parece que Jacó quer conseguir alguma coisa, não para mostrar para os outros em si, mas talvez para si mesmo. E ele tenta comprar uma primogenitura. Eu já tentei, quando fui a Israel, descobrir que tipo de negócio era esse, mas nenhum guia soube me explicar. Hoje eu almocei com um guia que me guia no Egito, ele está no Brasil. Eu trouxe ele aqui, foi no churrasco, no aniversário do Diogo, e eu fiquei conversando com ele, sei lá, umas 3 ou 4 horas. E surgiu também esse assunto que eu queria saber, ele que está tão próximo, e essa palavra já ardia no meu coração, mas ele não conseguiu também me explicar. Me parece um entendimento que eu consegui ver, é que é algo tão subjetivo como a primogenitura, uma bênção que viria no final da vida do pai. Jacó deseja obtê-la. Por que ele se interessa por isso? Se é algo que ninguém vai ver, por que é que ele quer essa bênção da primogenitura? O que é isso? Quando é que ela vai acontecer? Eu queria lembrar você que seu irmão Esaú está com uma fome tão grande. O que ele quer é um resultado imediato, que o imediatismo de Esaú dá lugar, se eu posso chamar assim, o empreendedorismo, a capacidade de Jacó de se adiantar, de olhar para o futuro e ver alguma coisa numa bênção que ele não poderia contar para ninguém que comprou, que seu irmão não diria a ninguém que vendeu. Mas me parece que esse menino queria ser alguém, pelo menos para ele, olhar para seu irmão e dizer em algum momento, numa briguinha, numa discussão, num momento de indiferenças, e ele poder dizer: mas também o primogênito agora sou eu, porque você me vendeu. Essa informação não poderia vazar, até porque eu não sei nem se isso teria valor perante seus pais. Mas o tempo passou, e aquele menino vai se deparar com a oportunidade de ter a bênção sobre si. Ele engana seu pai, é verdade, e me parece que talvez o rótulo que colocaram sobre ele acaba vindo à tona em algum momento, porque às vezes o que pessoas dizem a nosso respeito começam a aflorar na nossa vida. Quando alguém diz que você é soberbo, se você não prestar atenção, é só uma questão de tempo até a soberba buscar uma ocasião contra você. Quando alguém te rotula, você tem que ter muito cuidado para que esse rótulo de alguma forma não recaia sobre o seu comportamento. Está agora ele aceitando a pressão de sua mãe para enganar seu pai. Finalmente o Jacó ele aflora. Ele diz para a mãe: eu estou com medo, papai pode me amaldiçoar. Sua mãe, o interpela, o estimula a enganar o pai, mas ele tinha todo o direito de dizer: eu não quero fazer isso. Mas ele levaria finalmente alguma vantagem. É a oportunidade de ele ter alguma coisa, dele ser alguém. E às custas de quê Jacó consegue a bênção? Da roupa de seus irmãos, de seu irmão. O pai não o abençoou. Não, Jacó sabia disso. Isaac só disse o que disse para Jacó porque pensou que ele era Esaú. É mentira aquilo que aconteceu. Ele recebeu a bênção, é verdade que recebeu, mas ela não era dele. Ele não tinha direito àquilo. Ele sabia que o pai, nitidamente, o pai mesmo disse no texto, ele se parece com Jacó,
mas quem é você? E ele disse: eu sou Esaú, teu filho. Mas como você me trouxe uma caça tão rápido? Deus colocou a caça no campo para que eu fosse e tivesse êxito. Presta atenção o que esse cara está fazendo com a vida dele. Pastor, por que é que a Bíblia mostra erros como a bebedeira do Noé, como a negligência do Adão, como o medo e a insegurança do Abraão, como o partidarismo de Isaac, como a postura do Jacó, como falar demais do José, com o desejo incorreto de Davi, com as besteiras feitas por Sansão. Porque a Bíblia quer mostrar que essas pessoas não são pessoas perfeitas. Porque a Bíblia quer mostrar que Deus pode usar pessoas imperfeitas que buscam uma correção de rota. Quando eu olho para a história deste moço, o que eu vejo? Alguém fadado ao fracasso. Quando o irmão dele chega e descobre que Jacó ludibriou seu pai, Esaú disse: eu vou matar esse camarada. Agora a primogenitura não serve mais para ele, porque ele vai morrer. O que ele fez é passível de morte. Essa é a verdade. E aquele menino então, que sonhou receber a primogenitura, o reconhecimento de um pai que nunca teve, a honra de uma sociedade que nunca veio sobre ele, que tudo aquilo que ele ouviu de bom em sua vida inteira não tinha nada a ver com ele, e sim com seu irmão, que toda a bênção que ele recebeu de forma incorreta, e agora ele foge. É verdade. Ele vai para um lugar que sua mãe mandou. Vai para a terra do meu irmão, meu filho, para ver se Esaú acalma o coração. E para lá esse cara vai. Eu aprendi uma coisa na minha vida: o problema foi feito para ser resolvido e não para se fugir dele. O que Jacó deveria fazer? Papai, chama o Esaú aí. Senta aí, Esaú. Senta aí, maluco. Lembra aquele dia que tu estava com fome, miserável? E aí tu me vendeu a primogenitura? Ele podia fazer isso, sim ou não? Sim ou não? Mas por que não fez? Primeiro, porque não tinha coragem. Segundo, porque ele não podia negociar esse tipo de coisa. Ah, mas ele valorizava coisas espirituais. Não interessa o que você valorize. Se você quer tomar posse daquilo que não é seu, se você não quer usar o meio correto para alcançar as coisas, se você quer puxar o tapete dos outros, se no seu coração na verdade só tem maldade, se você quer aparecer, se pelas costas dos outros você diz sobre pessoas aquilo que você não tem como dizer cara a cara, nada passa despercebido aos olhos do Senhor. A verdade é que esse cara é um fracasso. Sim, ele é um fracassado. Ele vai embora porque não consegue resolver seus problemas. E é por isso que casamentos acabam. É por isso que pessoas falem em seus ministérios, porque não tem coragem de olhar para a vida e dizer: esse problema é meu, eu sou desse jeito, e eu vou corrigir minha rota, eu vou mudar de postura. Mas não, ele foge. Então tá bom. Você quer ir para onde? Você quer fugir? Saiba de uma coisa: seu problema vai atrás de você. O Esaú não foi, mas a traição foi junto. E quando esse camarada chega, trabalhador ele é, isso é verdade. Determinado ele é, sim, mas ele quer as coisas rápido demais. Ele quer ultrapassar etapas, sim. Preste atenção. Me parece que a vida do traído Esaú foi muito melhor do que a do traidor Jacó. Quando nós olhamos à frente,
Nós vamos ver a misericórdia de Deus agindo sobre a vida de Jacó. Mas não esqueça que quando os dois se encontram, o que está de posse nas mãos de Esaú é muito mais poderoso do que no de Jacó. Quando nós olhamos esses dois irmãos se encontrando lá na frente, depois de tudo isso, vamos ver que Esaú poderia dizimar a casa de Jacó. E por que não fez? Eu vou te mostrar. Na casa do sogro, Jacó é enganado por seu sogro. Muda o salário dele 10 vezes para baixo. Está escrito na Bíblia, depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo. Jacó tem problema com seus cunhados. Eles não conseguem mais conviver pacificamente, porque nitidamente os cunhados estão olhando a fortuna de seu pai passar para as mãos de Jacó. Mas pastor, como é que este cara enganador agora está prosperando? Pois é, antes de chegar na casa de seu sogro, ele teve uma conversa com Deus. Uma conversa onde ele desistiu de ser quem era, para se tornar uma nova pessoa. Uma conversa de fidelidade, é verdade, que a princípio é apenas financeira. Jacó não tem dinheiro, está chegando, então ele está dizendo: Senhor, se o Senhor for comigo nessa empreitada de tal maneira que eu volte em paz para a casa de meus pais. Na oração desse cara com Deus, ele diz: eu quero ganhar dinheiro e prosperar aqui, mas um dia eu quero voltar para casa, para encontrar com meu irmão e dizer para ele: eu me arrependo, me perdoa. Olha só, é a oração dele no caminho. Mas preste atenção, mesmo com essa oração e essa vontade, ele chega na casa do sogro, trabalha 7 anos para casar com a mulher e recebe outra. O sogro faz uma proposta para ele, sensacional: apacenta meus rebanhos, e eu te dou tudo aquilo que for salpicado e malhado como salário. Mas o texto diz que dias antes dessa proposta, Labão já tinha pego todos os salpicados e malhados e tinha separado longe do rebanho, e só tinha animal liso, e liso com liso. Pois o texto diz que o tal do Jacó, enganador, levava o rebanho para tomar água e colocava as varinhas de álamo, uma varinha sem casca e a outra com casca, ou seja, tudo listadinho dentro d'água. Eu não sei se isso é o suficiente para fazer com que o animal venha parir, certo? Talvez venha até daí, aquela cultura antiga que dizia que se uma mulher ficasse olhando muito para um troço, o filho nascia com a cara do troço. Eu não sei se essa cultura vem daí. Eu só sei de uma coisa: eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus fazia o cara prosperar, porque ele resolveu ser fiel, então ele começa a prosperar, sim ou não? Isso, prospera tanto, o problema é tanto, ele tem dificuldade de lidar com seus cunhados, a situação está difícil, não consegue falar com o sogro está todo mundo de cara feia para ele, porque ele está prosperando, ele está prosperando, ele está prosperando. O sogro diz: agora meu filho, só o picado de maiado é meu, o liso é seu. Ele foi lá, arrancou as varas, pronto, nascia liso. Depois você vai ler. Até que um dia Labão faz uma viagem, Jacó chama suas esposas e diz: vamos embora minha filha, vamos embora daqui enquanto seu pai está viajando. Mas agora no caminho ele vai ter um encontro sensacional com seu irmão. Eu queria que colocasse para mim, por favor, esse texto aqui, Gênesis 33:1. Preste atenção. Levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e o quê? E esse cara vem com o quê? 400 homens com ele.
vem a comitiva do Esaú. Ele era um homem forte, ele era um caçador, e ele traz consigo 400 homens na direção do Jacó, que segundo o próprio Jacó, vem com um grupo de mulheres e crianças. Olha só, o irmão desse cara, que ele roubou a primogenitura, ele vem na direção dele com 400 homens, e o Jacó, o próspero, o cheio de rebanho, aquele que prosperou, ele traz consigo algumas mulheres, crianças e alguns animais. Mas pastor, o que acontece antes disso? Eu acho que vale a pena olhar um pouquinho atrás. O Jacó que era rico, o Jacó que era próspero, que mudou sua vida financeira, ele ainda tem um problema nas suas orações. Ele queria fazer tudo isso, mas o sonho dele era um dia encontrar com seu passado e resolver sua pendência com seu irmão. Então agora já avisaram ele, seu irmão está vindo. Ele passa todo mundo e fica no Val de Jaboque, onde ele tem um contato com um anjo. E ele segura o anjo, e o anjo disse: me libera. E ele diz: eu só te libero se você me abençoar. Pô, meu irmão, que benção, o cara é ricaço. Que benção que esse cara quer. O que ele quer? Filho? Ele tem aos montes. O que ele quer? Dinheiro? Ele tem aos montes. Esposa? Ele tem 2 e mais 2 concubinas. O que ele quer? Gado? Não. Que bênção é essa que esse cara continua orando? O que é que ele quer? O anjo disse: como é que é seu nome, cara? Me parece estranho um anjo não saber o nome de uma pessoa, um ser angelical. Será que ele não conhecia Jacó? Ele é nada mais, nada menos que neto de Abraão. Que anjo desinformado é esse que aborda Jacó e diz: como é que é seu nome? O que o anjo está querendo dizer para ele: cara, tu tem bens, tu tem filhos, você tem mulher, mas olha o que você está fazendo. Fugindo de tudo. Fugiu de seu irmão, fugiu de seu sogro, fugiu de seu cunhado. Sua vida é uma fuga o tempo inteiro, cara. Você nunca enfrenta nada, é sempre fugindo. Como é que é seu nome, cara? Ele diz: meu nome é Jacó. Esse é o meu nome. Por quê? Porque eu não tive opção de escolher. Se eu tivesse opção de escolher, não teriam colocado sobre mim o nome que me desse um rótulo tão ruim. E o anjo disse: então a partir de hoje você não vai se chamar mais Jacó. Opa! Não. A partir de hoje seu nome não é mais esse. Você não é mais isso. Eu não sou mais isso? Não. Seu nome agora é Israel. Você lutou como um campeão e esse é seu nome. Beleza? Tá tudo tranquilo? Vamos embora. O anjo vai embora e Jacó atravessa o val. E na travessia do Val de Jaboque, ele faz o seguinte. Gênesis 33, verso 2. E pôs as servas e seus filhos na frente. Lá vem Esaú, as 2, Bila e Zilpa, à frente com os meninos, Rúben, Simeão, Levi, ok? Alguns dos filhos, não vai vir aqui agora na minha mente quem é filho de quem. Leia, ok? Sua esposa, ele põe logo depois, com quem? Com seus filhos.
Raquel e José, ele põe atrás. Então ele diz: nós vamos encontrar com Esaú, mas é desse jeito. As concubinas vão na frente com seus filhos, e se elas morrerem, dá tempo de Raquel e José ir embora. Lia ou Leia e seus filhos vêm aqui, e Raquel e José vêm aqui, e eu vou lá para frente. O que Jacó está dizendo é o seguinte: agora eu vou enfrentar meus problemas. Eu vou na frente encontrar com meu irmão. Por quê? Porque o Jacó morreu no Val de Jaboque. E no Val de Jaboque, Deus trouxe à tona aquele cujo qual o menino nasceu para ser. Porque você nasceu para ser campeão. Você nasceu para ser vencedor. Esse garoto, agora, este homem agora, ele vai lá para frente. E Esaú quer matá-lo. Esse sempre foi o plano de Esaú. Eu quero matar. Mas quando Esaú olha para Jacó, ele não vê mais o enganador. Ele vê o Israel. Eu acho muito interessante. É a mesma pessoa. Ela só está sendo vista por olhos diferentes. É a mesma mulher. É o mesmo marido. É a mesma pessoa. Jacó não mudou sua fisionomia. Não. Quando Deus entra, você olha para uma mulher que não sentia nada e volta a sentir o amor, o respeito. Quando Deus entra com providência e te transforma, as pessoas olham para você e enxergam você totalmente diferente. Os dois irmãos agora estão caminhando um na direção do outro. Esaú vem, Jacó olha e diz: são 400 homens. Está certo. Mas quando ele olha para Esaú, quando Esaú olha para Jacó, o coração dos dois se move. Eles se abraçam. Jacó disse: tudo que eu tenho é seu, cara. Eu sou teu servo. Esaú disse: eu não estou precisando de nada disso, cara. Minha intenção não era vir aqui pegar nada seu. Minha intenção era vir aqui e tirar a sua vida. O que eu queria era te matar, até te ver, ou até ver o que Deus fez na sua vida, como Ele transformou você. Preste atenção nisso. Eles começam a conversar, mas para mim, o momento mais importante desse texto é o capítulo 33, o verso 12. Escute isso. E disse, quem disse aqui é Esaú, ok? Caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Vamos juntos, Jacó. É o que disse Esaú. Mas preste atenção no que disse Jacó. Porém, ele lhe disse: meu senhor, sabe que esses filhos são tenros, e que comigo tem ovelhas e vacas de leite, e se as fadigar somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor adiante da face do seu servo, e eu irei como um guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face, e conforme o passo dos meninos
até que eu chegue a meu senhor em Seir. Vai. E Esaú disse: deixarei logo contigo desta gente que está comigo. E ele disse: para que isso? Basta que eu ache graça aos olhos de meu senhor. Assim tornou Esaú aquele dia pelo caminho, a Seir, Jacó, porém, partiu para Sucote, edificou para si uma casa, fez cabanas para o seu gado, e por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. Preste atenção. Aparentemente está tudo resolvido. Esaú disse: vamos juntos. Jacó disse: não vai rolar. Você tem com você 400 homens. Sua velocidade não é a mesma que a minha. Seu ritmo não é o mesmo que o meu. Se eu expor a minha vida e aquilo que eu conquistei, para que caminhe na velocidade que você consegue caminhar, com o estilo de vida que você estabeleceu, eu mato. Olha só, a maturidade de Jacó está dizendo: eu não tenho como ir contigo, cara. Não dá. Nossos ritmos são diferentes. Mas nós fizemos as pazes, está tudo jóia, mas nós não vamos caminhar junto. Mas eu vou na frente, você vai depois, você vai para Seir, eu vou para Sucote. Não dá. A velocidade dos outros, a expertise dos outros, o que Deus vai fazer na vida do outro não é o mesmo que vai fazer na nossa. Nós temos que entender e sobreviver a todas essas coisas. Os traumas, como ele sobreviveu na infância, as provocações, as brincadeiras, aquilo que nós, porque eu não sei se você é da época do cabeção, orelhão, dumbo, cabelo de fogo, baleia. Quem é dessa época? Levanta a mão por gentileza. Sobreviveu a tudo isso. Hoje você não pode chamar uma criança. Cabeção, processar você. Pare e pense. Os traumas, tá bom, querido, todo mundo tem trauma. Conversa com um montão de gente aqui. É o pai que abandonou, o outro que bateu, o outro que traiu, o outro que machucou, o outro que fez. É isso? Você quer falar de seus traumas? Todo mundo aqui tem trauma. Tem gente aqui que não... mas eu perdi meu pai cedo. Tem gente que não sabe nem quem é o pai. Mas eu fui traído e o outro nem casou. Passei. Que nem um par para trair conseguiu. De tão ruim que é. Ruim a vida, não a pessoa. Tá bom? Não estou chamando ninguém de ruim, não. Eu estou dizendo que está assim de gente com a vida pior que a sua. Então pare de ficar olhando para isso. Enfrente seus problemas. São duros, mas são seus. Estamos olhando para um cara que tinha tudo para ser um perdedor, e por muito tempo viveu, e pior, prosperou, ganhou dinheiro, enriqueceu, teve filhos, mas não se sentia pleno, porque era o Jacó rico, era o Jacó próspero, era o Jacó abençoado, mas não foi chamado para ser Jacó, foi chamado para ser Israel. Mas no momento em que teve um encontro com Deus, cheio da grana, ele diz: me abençoa, me abençoa. E o anjo, sabendo que tipo de bênção ele falava, não tinha nada a ver com coisas materiais, diz: então vamos mudar de vida, cara, vamos deixar o Jacó para trás, vamos embora, vamos se tornar Israel. É importante você saber que mesmo depois de se chamar Israel, ainda o chamavam de Jacó. Se você continuar lendo o texto, o anjo mudou o nome dele, sim ou não? Sim ou não? Mas daquele texto em diante, todos o chamavam de Israel? Todos o chamavam de? Sim ou não?
mas ele não tinha mais problema com isso. Porque agora para ele chamavam ele de algo que ele sabia que não era. Agora a vida desse cara foi para frente. Agora a vida dele rompeu. A mensagem que eu tenho para vocês hoje é: viva na terra, na dependência dos céus. Não tenha medo de quem governa. Quem está governando? Quem é? Quem está governando é Labão? Então tá bom, meu irmão, eu vou prosperar no ambiente onde o cara está defasando o meu salário. Quem está no comando? Quem está no comando é Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Pois é, eu sou Daniel e sirvo ao rei dos reis. Quem está governando é Ciro, o rei da Pérsia. Pois é, eu continuo sendo Daniel, filho e parceiro do rei dos reis. É assim que a vida funciona. Nós temos que vencer as adversidades. Elas não são poucas, nem para Jacó, nem para mim, nem para você. Se você quer enaltecer seus obstáculos, fique à vontade. Você quer dizer que a vida é muito difícil para você? É assim? Você quer olhar e medir sua vida pela dos outros? Faça. Jacó nunca precisou, nunca. Eu não sei porque Rebeca fez essa loucura. Não sei onde ela estava com a cabeça, certo? Deus já tinha dito para ela que o maior serviria o menor. Mas ela o fez. Eu não sei de onde você está vindo, eu sei de onde eu vim. Eu sei o que eu tenho que vencer todos os dias. Eu sei o que eu tenho que escutar todos os dias. A Bíblia diz que a palavra de Deus é apta para discernir o que está no coração das pessoas. Se você sabe o que é isso, você sabe que às vezes a palavra de Deus já falou com você a respeito de pessoas que estão perto de você e o que elas querem quando estão perto de você e como Deus manda você se comportar. Mas e aí? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos desistir? Nós vamos jogar a toalha? Então saiba de uma coisa: as urnas não definem sua vida. O que vai acontecer na política não define o que acontece dentro dessa igreja, porque a nossa vida é governada pelo Senhor. Que nós possamos entender isso. Então, independente do desfecho dessa história, certo? Nós vamos continuar servindo a Deus. E saiba de uma coisa: principalmente se vier sobre a igreja tempos mais difíceis, viveremos os melhores tempos da igreja, porque é assim que funciona. Se vierem tempos fáceis, vamos crescer bastante, sim ou não? Sim. Mas se vier tempos difíceis, vamos crescer mais do que nos fáceis. Saia daqui e acredite nisso. Eu quero fazer uma reflexão rápida com vocês. Tem uma história que eu gosto muito, e ela diz que no bairro dos Estados Unidos, um indivíduo mudou para uma grande chácara, e ao lado da casa dele, o homem tinha uma grande propriedade. Ele viu aquele quintal vazio, e ele gostava muito de plantas. Ele notou que algumas semanas depois, o homem, ou seu vizinho dessa grande propriedade, ele cavou algumas covas e começou a colocar algumas mudas. Mas o vizinho notou que ele colocava pouca água nessas mudas. Ele não aguava com tanta frequência. E o vizinho então começou a ficar preocupado com a integridade daquelas plantas e a possibilidade delas morrerem. Ele aguava, mas não com a frequência que o seu vizinho esperava e que olhava da sacada. Por muitas vezes ele viu as folhas daquelas mudas murchando, e sempre o vizinho colocava pouca água. Um tempo depois, essas mudas se estabeleceram. Não era aquilo que o vizinho esperava olhando para a casa de seu próximo,
Mas algo muito mais esquisito começou a aparecer. Volta e meia, aquele homem aparecia no quintal, com um chumaço de jornal bem grosso, e fazia questão de passar por todas as mudas, sempre dando algumas pancadinhas nas mudas. O homem nunca tinha visto aquilo, e era algo que soava para ele muito estranho. Durante um bom tempo ele viu seu vizinho dando pancadas naquelas pequenas mudas que ainda não estavam tão encorpadas. Um ano depois, a empresa deste homem o transferiu para uma cidade bem ao norte dos Estados Unidos. E depois de 20 anos, ele volta à sua cidade e tem a curiosidade de ver a casa onde morava. Aquela semana um furacão havia passado por lá e alguns estragos tinham acontecido. E ao entrar na rua de sua antiga casa, ele reparou que a maioria das árvores estavam tombadas, estavam caídas. Mas quando ele, da calçada, olhou para sua antiga casa, ele viu ao fundo a casa de seu vizinho. Árvores sadias, grandes e fortes estavam lá, e o vento do furacão sequer havia derrubado uma. Ele então foi ao vizinho para cumprimentá-lo, e durante esse cumprimento ele falou com o vizinho e lembrou de quão estranho era o comportamento dele no que diz respeito àquelas árvores. E finalmente ele perguntou por que ele aguava tão pouco. E o vizinho disse para ele: porque eu tinha o intuito de que as minhas árvores não tivessem água com facilidade, para que elas pudessem aprofundar suas raízes e tirarem a água do mais fundo possível. Mas eu também estranhei porque você batia nelas. E ele disse: porque eu sabia que a nossa região, volta e meia, é visitada por furacões. E desde cedo eu ensinei as minhas árvores a lidar com as intempéries, com as dificuldades, e por isso nenhuma delas caíram. Hoje, mais uma vez, eu quero fazer com a igreja, e acho muito propício, uma reflexão sobre uma palavra que Deus me deu há mais de 10 anos atrás, cujo tema é aprendendo com as tempestades. Todas as vezes que as tempestades se levantam, elas não têm a autorização e nem o poder suficiente para destruir a nossa vida. Tempestades que vêm na direção daqueles que servem a Deus, elas seguem junto com o cumprimento da palavra de Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as vezes que você se depara com uma adversidade, normalmente ela tende a retirar de ti algo que você sequer imaginaria que tinha, forças que você jamais imaginou que foi capaz de acessar. Davi jamais imaginou que seria capaz de vencer um oponente tão grande até o aparecimento de Golias. Quem é Golias? Golias é um homem grande externo, que revela um homem grande interno no menino. Golias é alguém que faz Davi se lembrar de leão, de ursos, de batalhas passadas, de adversidades anteriores que não venceram. Nós precisamos entender que quando as tempestades vierem, onde quer que seja, em qualquer área de nossa vida, elas têm um único propósito: revelar em nós forças, capacitações que nós nem imaginávamos que tínhamos. Já ouvi de muita gente dizer: eu jamais imaginei, pastor, que eu conseguiria vencer nesse ambiente. Eu jamais imaginei que eu teria habilidade para resolver isso. Pastor, eu tenho certeza de que se eu tivesse sozinho, eu teria perdido. Mas eu não perdi porque Deus foi comigo. Então eu preciso que você tenha a sensibilidade de fazer a leitura, tá certo? Então eu vou te mostrar 4 tempestades, rapidinho,
num resumo. Abra sua Bíblia, coloca aí na tela que fica mais fácil, rapidinho, mas se você gosta de anotar, vai aí. Jonas, capítulo de número 1. Deixa eu ler o texto inteiro para ficar mais claro para a maioria. Jonas 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Vamos lá? Vamos ver o que ele está dizendo. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem. Repita comigo: pagou, pois, a sua passagem. Isso. E desceu para dentro do navio para ir com eles para Tarsis diante da face do Senhor. Verso 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande, e o navio estava para, verso 5. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do peso. Jonas, porém, desceu para os lugares do porão, e se deitou e dormiu um profundo sono. Presta atenção em mim rapidamente. Deus vai conversar com seu profeta e dar a ele uma missão. Deus manda Jonas ir a Nínive, uma cidade de um povo duro, que agia com mão forte, subjugava através das forças seus inimigos, e muitas vezes sobrevivia, na maioria do tempo, de despojos de guerra. Deus diz a esse profeta: vai a Nínive e clama contra ela. Porém Jonas não gostou da ideia de Deus. Não era agradável para ele frequentar aquele lugar. Não era agradável para ele ver aquele povo merecendo um arrependimento e uma transformação. Então Jonas resolve fazer o oposto. Ao invés de ir um pouco mais ao oriente para Nínive, ele prefere descer a Jope, certo? E no porto de Jope pegar um navio para ir para Tarsis, para a Espanha, para o lado contrário, no Mediterrâneo. Ali então Jonas vai comprar uma passagem, vai entrar numa embarcação para desobedecer a Deus. O texto diz que enquanto ele está naquele navio, uma tempestade se levanta. E o que essa tempestade veio fazer? Essa tempestade tem uma missão. Ela quer conversar com alguém. E com quem? Com quem será que essa tempestade quer conversar? Com o mestre do navio, o capitão do navio. A tempestade quer saber por que ele vendeu o ingresso do seu navio para um desobediente. A tempestade quer saber por que é que ele deixou aquele cara entrar na sua vida, no seu ministério, na sua família, nos seus negócios. Porque tem tempestade que vem na minha e na sua direção com uma única função: denúncia. Dizer para mim e para você que esse tipo de gente, esse tipo de comportamento, esse tipo de negócios, esse tipo de alianças não podem fazer parte de nossa história. Essa é a mensagem que a tempestade vem. Ela começa a chacoalhar o navio, todo mundo tem medo. E quem é que está trazendo aquela tempestade? Um desobediente? Se tem uma coisa que precisamos ter o máximo de sensibilidade para identificar, é quando Deus está tratando alguém. Quando alguém estiver sofrendo, por favor, antes de se meter no sofrimento dos outros, descubra que tem alguém que ama mais essa pessoa do que você. E esse alguém é Deus. Antes de ajudar alguém, pergunte a Deus se é para você fazê-lo. Porque quando você se mete na vida de alguém que Deus quer tratar defendendo a pessoa, você vira o capitão do navio. O cara quer me desobedecer? Quer, vou entrar no capitão. Deus falou: vou afundar. O capitão desobedeceu a Deus, sim ou não? Sim ou não? Não, ele nem profeta é, nem sabe de nada.
mas vendeu o ingresso do barquinho dele para o Jonas entrar. Eu não sei se você reparou, mas preste atenção nesse texto. Temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu, e fazia o quê? O que eles faziam? Lê para mim. Jogavam fora as coisas de valor. Eles estão perdendo as coisas de valor, jogando fora do navio, quando fora do navio deveria estar o Jonas. Preste atenção, está assim de gente, perdendo o que não precisa perder, porque não tem coragem de jogar fora aquilo que precisa jogar. Nós precisamos ter a sensibilidade. A tempestade veio. O que ela está querendo? Afundar meu navio? O que é? Será que ela tem o cunho de denúncia? Então o que é? É meu comportamento? Tá bom. O que é? O que está acontecendo para que eu enfrente tudo isso? Eles começam a jogar fora e perdem o que não precisa perder. A tempestade para quando eles jogam a carga fora? Não. Então, o capitão do navio começa a vasculhar seu navio, porque nem sempre o que vai te levar para o fundo é fácil de enxergar, está diante dos seus olhos. Às vezes o que vai te levar para o fundo é aquilo que você nem percebe, que está escondido. Tem gente com um comportamento tóxico e nocivo e sequer é capaz de identificar porque tem aquilo. Às vezes precisa de um profissional da área psicológica. Eu vou falar para vocês, isso aqui que eu tenho, é herança de uma depressão que eu tive. Foi muito forte. Eu fui para o sítio, eu não queria mais vir para a igreja, eu não queria tomar banho, eu não queria comer, eu não queria fazer nada. Estava cansado, sei lá. Troço doido. Se você já teve depressão, você sabe o que eu estou falando. Só que eu não sabia por que motivo. Aí minha esposa ligou para uma amiga, doutora Ilma. Doutora Ilma foi lá no sítio, ela e seu esposo, veio lá de Vitória, foi lá. Sentou e falou comigo: Cláudio, converse comigo tudo. Fala da sua vida. Eu falei: o que é que minha vida tem a ver com essa depressão? Está querendo é fofoca. E eu comecei a narrar minha vida para ela. Meu pai casou tantas vezes, me dava para uma família aqui, que me jogava para outra lá, que eu ia para outra lá, e que eu ia para outra lá, e que eu ia para outra cá. E aí agora eu era pastor de igreja, e aí... Moral da história, ela descobriu que todas as vezes que alguém ia embora da igreja por qualquer motivo, eu sentia a dor da rejeição dos lares que me mandavam embora. Agora você pensa só, se eu não ia morrer com uma igreja que todo dia sai gente, chega gente, sai gente, chega gente, sai gente. Eu não sentia dor nenhuma porque quem chegava, só sentia dor porque quem ia. Quando eu identifiquei o miserável do Jonas, aliás, nem fui eu, fui ela. Quando ela falou: Cláudio, você não... Aí o que você faz? Eu falei: o quê? Eu tenho o prazer de construir. Ela falou: e o que você sente depois que constrói? Vontade nenhuma de entrar no lugar onde eu construí. Olha que loucura. Aí ela me disse: sabe o que é isso, Cláudio? Você só constrói para mandar uma informação para você mesmo, que ninguém nunca mais te manda embora daquilo que é seu. Mas é só você terminar de construir que você não quer entrar e você vai construir outra coisa. Menino, pensa numa cura instantânea. Eu falei: é isso? Ah, então tá bom. Me deu algumas ferramentazinhas e eu fiquei bom. Porque se você não sabe o que te leva para o fundo, às vezes é aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela decepção. Lá em 1945, assim que a guerra acabou, e você guarda isso dentro de você. Você conhece alguém assim? Porque tem gente que parece cemitério de coisa ruim. Pois bem, tem tempestade que só vem para denunciar.
que tem algo dentro de você que precisa sair. Pegaram o Jonas e levaram para fora. E falou: Jonas, quem é tu? Ele falou: eu sou hebreu, desobedeci a Deus e entrei no seu navio. Ele falou: pô, cara, tanto navio para tu entrar? Tu entrou justamente no meu, mas o seu que deu para comprar o ingresso. Sabe o que é mais interessante dessa história? É que o Jonas disse que o problema era dele, ou era ele, mas ele pulou. Sim ou não? Porque o problema não vai embora sozinho. Se tem uma coisa que um problema ama, são pessoas adaptáveis. Pensa num lugar onde o problema gosta de se estabelecer. É naquele casamento onde as pessoas se adaptam com facilidade. É na vida daquelas pessoas que são altamente adaptáveis. Porque pessoas que se adaptam não costumam mudar de vida. Elas se adaptam. O Jonas falou: o problema sou eu, mas eu não pulo. Vocês que têm que me jogar fora. Você está entendendo? A decisão é sua. A tempestade aparece, diz onde o Jonas está. Você sabe que é o Jonas, mas a hora de jogar ele fora dá uma dó. Por quê? Porque às vezes o Jonas é seu namorado, o Carlos. Mas você já tem 35. Só sobrou o Carlos. Você já está naquele dilema: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Pastor, se não for o Carlos, quem vai ser? Está assim de gente, que quando chega a hora que necessita tirar algo ou alguém da sua vida, fica com dó, com pena, de tirar aquele funcionário, de remover aquele amigo, de mexer no distanciamento daquele parente. Às vezes quem vai levar para o fundo, ser para o fundo, é sua mãe. Tem uma mãe que é âncora. Se você ver a cara de algumas pessoas. Achou, seu Jonas, né? É porque às vezes é a velha que vai acabar com o seu casamento. E ela não tem nem má intenção, não. Ela é só um instrumento do inimigo, que nem trabalha full time, às vezes é freelance. Entendeu? É um servicinho de motoboy ou de sogra boy. Você consegue entender? Mas tem tempestade que é só para denunciar. Posso ouvir um amém? Amém. Isso, não vou me deter muito nessa não. Marcos 4:7, te mostrar um ambiente bem tempestivo, ou bem perto, certo? Coloca para gente. Eu falei Marcos 4:37, perdão. Eu falei 7. Isso. Levantou-se um grande temporal de vento, subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Vamos lá? E ele estava na popa do barco, dormindo sobre uma almofada, e despertaram, dizendo: mestre, não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Olha para mim aqui que eu quero falar com você. Outra tempestade. Ao contrário da primeira, essa não vem denunciar nada. Porque nem todas as tempestades trazem consigo a mesma missão. O que essa tempestade quer? Vamos lá. Jesus diz aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Vamos para o outro? Isso. Assim que Jesus diz isso, ele entra no barco e vai dormir. Mas antes de dormir, ele disse o quê? Passemos para o outro. E ele foi. Mas ele disse o quê? Enquanto você não falar, eu não paro. Ele disse o quê? E ele foi. E o que ele fez nessa ocasião? O papel dele. Qual era a missão dele? Dizer: vocês vão para o outro e eu vou. Mas enquanto isso vocês vão. Mas se vier tempestade, problema, desafio, obstáculo, eu já falei que vocês vão para o outro lado.
E se eu falei que vocês vão para o outro lado, vocês vão e pronto. Não tem tempestade, não tem problema, não tem crise, não tem nada. Porque eu falei. Então tem tempestade que ela só vem para mostrar para você que Deus está no controle de tudo. Não é denúncia, não tem nada de errado. Porque tem gente também que não pode ver uma tempestade que já acha que é pecado. Ah, está num vento. Oh meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Oh, estou no pecado. Você vai conversar com os irmãos que dizem, o que é? Abre esse coração seu. Alguma coisa você fez. Fala, pecador. Você fala, não fiz nada, fez. Que é isso, exorcista? Às vezes não é denúncia. É só para mostrar o poder de quem está no mesmo barco que você. Ele falou, passemos. Quando ele disse passemos, ele disse, eu vou junto com... mas vou dormindo. Porque eu já fiz o que eu tinha aqui, que foi autorizar você a atravessar. Foi dormir, e quem é que vem? A tempestade. Porque se tem uma coisa que para crente é com fartura, é tempestade. Não tem miséria, todo dia entra uma. Antes de uma ir embora, você já está vendo outra. É ou não é? E Jesus está dormindo, e lá vem o vento, e chacoalha. Eu imagino eles olhando para Jesus, aí, vai morrer dormindo. Essa porcaria vai afundar, hein? Pensa, o Tomé falando. Acho que vai afundar isso, hein? E o Pedro pensando, se afundar eu vou nadando. Quero ver Mateus, que é cobrador de imposto. Não sei nem se ele sabe nadar. Aquela tribulação lá dentro. E vão afundar, não vão morrer, não vão perecer. Até que alguém vai lá em Jesus e acorda. Eu não sei nem se ele estava dormindo. Falei, ô Jesus. Todo molhado, ó. Jesus. Eu imagino ele levantando, pensa. E que foi, gente? Chegou? Chegou a tempestade. Ele está querendo afundar a gente. O senhor não está vendo que nós vamos morrer? Jesus deve ter falado. Eu falei, passemos. Ele olha para o vento e diz, ô vento, cala essa boca. Ô mar, fica quietinho, não quero nem marola. Agora é piscina. O vento parou de soprar, o mar ficou calmo. E os discípulos falaram, gente, quem é esse? Como que é esse? Esse é Jesus que você está andando um tempão do lado dele. E às vezes você precisa de uma tempestade para saber quem é ele, porque sem ela, você não conhece. Tem tempestade que ela só vem para mostrar para você o poder do Deus que você... A hora que você reconhece, o problema se desfaz. Sim ou não? E vamos para outra tempestade, para não demorar muito nessa, senão fica numa tempestade só. Mateus 14, 24. Esse é um ambiente também um pouco complicado. Vamos lá. O barco já estava no meio do mar, açoitado porque o vento era isso. Meio que uma tempestade noturna. Ela acaba atingindo o barco que Jesus está com seus discípulos. O que essa tempestade quer? O que esse ambiente ele deseja? Será que é uma denúncia como a de Jonas? Será que é revelar o poder de Jesus que está dentro do barco? Bom, de denúncia não é. De Jesus dentro do barco também não, porque nem dentro do barco ele está. Então, o que essa tempestade vem trazer? O que esse ambiente? 3 horas da manhã, tudo escuro, o vento soprando, a água querendo entrar. Jesus aparece andando sobre as águas no meio desse ambiente. E dentro do barco começa a acontecer algumas coisas. A primeira é um temor muito grande, pois eles estão num local que não é a realidade da maioria de seus discípulos, apenas de 4 que eram pescadores. Os outros 8 não estavam preparados para aquilo. Segundo, tem um indivíduo andando em cima d'água,
e alguém já gritou que é fantasma, então o caos está estabelecido. Mas o que isso vem trazer? A iniciativa de alguém que está dentro do barco. Tem tempestade que acontece num grupo, mas que só vai dar a lição para uma pessoa só. Tem tempestade que vem numa família com um propósito de criar um novo estilo de vida para apenas uma pessoa. No meio daqueles 12 discípulos, se levanta Pedro e diz: eu gostaria de ir andando até onde o Senhor está. Tem alguma coisa de errado. Mas presta atenção, porque a palavra de oferta vai fazer muito significado para você agora. Qual era o local mais seguro nessa ocasião? Qual era? O barco. Se você estivesse lá, onde você ficaria? Essa é a questão. Nós queremos viver o incrível, o sensacional, o extraordinário, provar, vencer, romper. Onde? Dentro do barco. A vida está esperando você fazer para ela e por ela o que você nunca fez, para que ela possa te devolver o que nunca te deu. Quando Pedro diz: eu quero ir aí fora, Jesus era para dizer: não, não tem nada aqui, Pedro. O que você quer vir fazer aqui onde eu estou? Se eu estou indo para aí. Mas Jesus disse para Pedro: vem, vem, Pedro, viva seu milagre e dê uma lição em todos os outros que não têm coragem de sair do barco. Tem tempestade que só vem para mostrar para você que você é capaz de viver, e mostrar para quem está perto de você que se tivesse coragem de agir, viveria a mesma coisa. Por isso que a Bíblia diz que nós somos sal e luz, porque o nosso estilo de vida precisa inspirar outras pessoas. Tem tempestade que só vem para isso. Qual é a finalidade dessa tempestade? Criar em Pedro um posicionamento, uma postura. Pedro sai do barco, vai andar com Jesus sobre as águas, e quando ele volta para o barco, quem está dentro do barco diz o quê? Vamos lá, bota o 25, vamos embora, 26, vamos lá, 27, vamos embora, é porque eu não sei qual é, vamos embora. Isso aí, vamos embora, a gente vai chegar lá. Vai embora. Já está no último? Tem o 32? 33. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo... Qual é a diferença entre esses caras e Pedro? É que Pedro descobriu que Jesus era o Filho de Deus, enquanto ele estava fora do barco. Vamos imaginar um culto desse, depois dessa passagem? Vamos supor agora que eu chamasse os discípulos de Jesus: subam aqui os 12, e todos viriam aqui em cima, e eu desse o microfone para eles, e eles dissessem para todos vocês como testemunho: gente, esta semana nós vimos 2 homens andando sobre. Pedro poderia dizer: presta o microfone aí, só para ficar claro, gente, um dos 2 era eu, e o outro era Jesus. Tudo ficou. Você consegue entender isso? Tem tempestade que ela vem para mim e para você, com a oportunidade de vivermos o incrível, o sensacional, de andarmos sobre as águas, de ultrapassarmos os problemas. Vamos para a última, e eu termino aqui. Vamos embora. Atos dos Apóstolos, a pior das tempestades, capítulo de número 27, verso 18. Andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. Note,
jogaram a carga fora. Ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a amarração do navio. Presta atenção, eles começam a tirar toda a resistência ao vento, ok? E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá uma vida de nenhum de nós, mas somente nenhuma vida se perde, mas se perde preste atenção que todas as outras tempestades o barco chegou, essa não. Essas pessoas não morrem, mas o barco, ele se despedaça. Vamos lá? Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. Vamos lá, pode colocar. Isso. E quando chegou a 14ª noite, sendo impedidos ou impelidos de uma e outra banda do mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos a alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. Estão fazendo a leitura que está ficando mais raso, está chegando próximo à margem, certo? E temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não poderei salvá-los. Então os soldados cortaram os cabos e o batel e o deixaram cair. Enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º, preste atenção, 14 dias de tempestade, certo? Que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Vamos embora. Portanto, exorto-vos que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. A tempestade vai rolando, pode ir embora, meu irmão, eu vou terminar com a leitura. Bota o 38. Isso. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já dia, não reconheceram a terra, certo? Enxergaram, porém, uma enseada que tinha uma praia, e consultaram sobre o que deveriam encalhar nela o navio. Levantando as âncoras, deixaram ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela maior ao vento, dirigiam-se para a praia. Dando, porém, num lugar de 2 mares, eles encalharam ali o navio, e fixa a proa, ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então
A ideia dos soldados foi que matassem todos os presos para que nenhum fugisse, escapando a nado. Vamos embora. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou dizendo, estorvou esse intento, e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e que se salvassem em terra, e os demais em tábuas e outros em coisas do navio. Assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Preste atenção em mim. Eu não sei quanto tempo você enfrenta a sua tempestade, mas eu tenho uma notícia ruim para te dar e uma boa. Primeiro, não dá para escapar ileso de todas as tempestades. Eu não sou nenhum tolo e já vi tempestades acabar com casamento. O homem consegue sobreviver ao divórcio, a mulher também, refazer sua vida, mas aquele casamento destruiu. Eu já vi doenças serem capazes de matar o corpo, mas não ter força o suficiente para matar a alma. Eu já vi negligência de pais que fez com que seus filhos afundassem em drogas, em comportamentos incorretos. Mas eu não sei se você reparou o que Paulo disse a esses indivíduos no meio da tempestade. Eu avisei a vocês que não era para ter saído. Eu falei com vocês que essa viagem não ia terminar bem. Eu avisei. Me parece que o que Deus está dizendo é o seguinte: eu estou sempre buscando uma maneira de alertar vocês, mas está aí, beleza, nenhum, todos, tábuas, coisas do navio, tudo aquilo que flutuava, se tornou um ambiente onde eles pudessem se apegar. É verdade, mas o navio afundou. O navio não chegou. Infelizmente, tem tempestades, irmãos, que vai afundar seu casamento. E sabe por que vai? Porque você não escutou as orientações. Vai falir sua empresa. Vai matar seu corpo. Vai. Porque você recebeu avisos que era para cuidar da sua saúde, que era para você fazer seus exames, que era para você tomar seu remédio, que era para você mudar sua postura com a sua esposa, era para você mudar a sua postura com seus filhos. Mas infelizmente a mensagem não foi ouvida. E o que aconteceu? O navio afundou. Eu acho que vale a pena levarmos hoje o exemplo dessas tempestades. O que ela pode fazer? Às vezes é só uma denúncia. Pegue, tire da sua vida e a tempestade passa. Às vezes é para mostrar: eu estou dentro do navio e eu disse que você vai passar, e você vai passar porque eu disse. Às vezes eu estou fora do navio e quero causar dentro do barco, certo? Dentro de você, um movimento para que você consiga ir lá fora e andar sobre as circunstâncias. E aqui vale um alerta. Por muitas vezes eu já vi meu casamento encalhado aqui e as ondas batendo, querendo despedaçá-lo. Eu já vi. Eu tenho 31 anos de casado. Você pensa que a pauta divórcio nunca circulou no meu casamento? Já. Mas atento aos sinais. Graças a Deus, sempre deu tempo de tomar uma providência. Vamos sair daqui hoje entendendo que as tempestades vêm e elas não têm o propósito de nos afundar, apenas de nos ensinar. Você pode fechar seus olhos? Pai, em nome de Jesus, não é a primeira tempestade que enfrentamos, não é a última que iremos enfrentar. Sabemos que cada uma delas
traz consigo uma mensagem. Sabemos que quanto mais rápido formos capazes de identificar a mensagem, mais rápido ela vai passar. Que nenhuma dessas tempestades cheguem ao limite de afundar a nossa embarcação. Continue conosco, Senhor, pois a tua misericórdia fez com que em todas essas tempestades, seja a de Jonas, seja a de Marcos capítulo 4, a de Mateus capítulo 14 ou a de Atos dos Apóstolos. Por isso continua conosco, Senhor, nos dando forças para vencermos as nossas tempestades, ou as tempestades que vêm sobre nossa vida. Continue conosco, Senhor, que vem aí a próxima tempestade, e que mais uma vez nós consigamos vencê-la e aprender com ela. Leva-nos aos nossos lares, guardado por tuas mãos poderosas, para vivermos a melhor semana de nossas vidas. Que seja uma semana de boas notícias, que seja uma semana de bons negócios, que seja uma semana de vitória. Te damos graças por tudo, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Que Deus te abençoe. Usukala lintuba lokukaphela uhle sintwende esidlule indlela umhlaba ophenduka ngayo Bensinohlabelela kwezinyoni icule langazelelayo Okwamsuswana wokuthula umsuswana wokusola umsuswana ophefumula umhlaba ufuthumele Ekubone nobumnene kwakhanya kwasekuseni Njengoba izinyoni zithula izingoma zazo Futhi yonke into sesilungile Siyandisa sindise Amazwi azowahlangane Isimfoni yemvelo isigisa phezulu kakhulu Bangikhumbuza inkululeko indlela abandanza ngayo phezulu Elulela amaphiko esakaza umlayezo wothando Okwamsuswana wokuthula umsuswana wokusola umsuswana ophefumula umhlaba ufuthumele Ekubone nobumnene kwakhanya kwasekuseni Njengoba izinyoni zithula izingoma zazo Futhi yonke into sesilungile Ingoma esikhula ngayo sonke Ukuphakama kwayo nokwehla kwayo Injabulo yayo kanye nodosi lwayo Kodwa phakathi kwezingushunqushu Kukhona ubuhlobo ongatholakala Njengokukhala kwezinyoni okunanela kuthuthuza ingqondo Umsuswana wokusola umsuswana ophefumula umhlaba ufuthumele Ekubone nobumnene kwakhanya kwasekuseni Njengoba izinyoni zithula izingoma zazo Futhi yonke into